Boa noite a todos. É com muita alegria que vamos retornar ao estudo dessa noite, trazendo o capítulo 4 da segunda parte do livro O Céu e o Inferno. Nessa segunda parte, Kardec denominou de exemplos, onde uma equipe, sob a coordenação do espírito de São Luís, evocava espíritos para estudos, para saber como eles chegaram no plano espiritual. Então, nós já vimos aqui nas outras quintas-feiras, né? Espíritos felizes, depois espíritos em condições medianas, depois espíritos sofredores na última semana, e hoje nós vamos tratar desse tema tão importante que são os suicidas. Então, vamos começar com um caso que Kardec colocou como o pai e o conscrito. O que é essa denominação conscrito? Conscrito é aquela pessoa que é convocada para participar na guerra pelo seu país. Então, ela recebe, é sorteado e recebe essa convocação para participar da guerra. Então, começa assim o enunciado desse caso. No começo da guerra com a Itália, em 1859, um negociante de Paris, pai de família, muito estimado, tinha um filho que fora sorteado para o serviço militar. Teve a ideia de se suicidar, a fim de isentá-lo como filho único de viúva. Então, qual é o objetivo que levou esse pai a cometer suicídio? Ele pensou assim, olha, há grande chance, ou pelo menos a chance, do meu filho ir para a guerra e morrer. Então, um dos enunciados da convocação é que os arrimos de família não iam. Então, eu cometo suicídio, meu filho passa a ser arrimo de família, e aí ele não precisaria ir para a guerra. Então, ele foi evocado um ano depois. Então, eles fazem a seguinte pergunta para São Luís. Quereis nos dizer se podemos evocá-lo? Olha o cuidado que essa equipe tinha, sempre perguntando para o coordenador espiritual se aquela evocação não traria prejuízos para o espírito. Porque, apesar do objetivo ser o estudo, o amor ao semelhante é a causa primeira do movimento espírita, da doutrina espírita. Então, a pergunta tem muita razão de ser, e São Luís falou, sim, pode evocar. Ele ficará muito feliz, porque será um pouco aliviado. Então, eles convocaram o pai que tinha cometido suicídio. E ele chegou dizendo, ele escreveu, né? Tá? É psicografia. Obrigado, eu sofro muito, mas quando ele foi para escrever Deus, ele não conseguiu, porque ele sentiu uma enorme vergonha do ato que ele cometeu. Então, ele escreveu mas e pulou. Ele falou, ali entraria a palavra Deus, né? Eu sofro muito, mas Deus é justo. Entretanto, ele me perdoará. Não conseguiu escrever a palavra Deus. Um pouco para frente, nessa mesma comunicação, a pessoa que estava conversando com ele percebeu isso, que ele hesitou na hora de escrever Deus, não conseguiu, falou, olha, você está com isso, vamos tentar, eu vou te ajudar para você escrever a palavra Deus. Aí, com pouco de dificuldade, com muita dificuldade, ele conseguiu. Aí vem a pergunta para ele, dissestes que sofreis, sem dúvida, errastes ao suicidar. Mas o que o motivou não mereceu nenhuma indulgência? Então, há suicídios e suicídios. Há causas e causas. Então, a pergunta foi o seguinte, olha, o seu objetivo era bom. O que você fez foi um erro, e até grande o erro. Mas você tinha um objetivo bom. Você não teve nenhuma indulgência para
por causa disso, ele fala assim, a minha punição será menos longa, mas a ação nem por isso foi menos má. Nesse livro, O Céu e o Inferno, eu procuro sempre tirar um pouco essa palavra punição, uma ou outra passa. Por quê? Na verdade, Deus não pune. É a própria consequência do ato. Ao tirar a vida antes da época prevista, o corpo está com muito fluido vital ainda. Então, vai haver muitos problemas no desligamento desse espírito. Há esse problema. Fora esse problema, há culpa pelo ato também. Então, tudo isso gera sofrimento. Quer dizer, o sofrimento é uma consequência natural do ato. Logicamente, no caso dele, a própria consciência atenuou. Por que atenuou? Porque o objetivo era bom, mas ele usou um meio muito ruim, e por ele não ter confiado em Deus. Podeis nos descrever o que sofreis? Ele fala o seguinte, sofro duplamente, na minha alma e no meu corpo, embora não o possua mais, como o amputado sofre no membro ausente. Então, ele ainda tinha dores, apesar de, pelo que ele descreve, já não estar mais ligado ao corpo material, o seu perispírito, mas aquilo ainda, a própria impressão do ato, porque aquilo fica fixo na mente do espírito, né? Tem uma passagem que Divaldo conta, que uma vez ele viu num jornal que um homem cometeu suicídio em Salvador pulando na frente do trem. E ele começou a orar para essa pessoa sem conhecê-la. E passou muito tempo, essa pessoa deu uma comunicação no centro onde ele trabalhava, que ele foi lá agradecer ao Divaldo, porque quando aconteceu o fato do suicídio, ele via constantemente o trem batendo nele. Aquele impacto, aquele emocional que ele teve, prendiu naquele momento. Aí, com as orações do Divaldo, começou a ter alguns períodos onde ele ficava livre daquela impressão. E foi aumentando esses períodos até que ele conseguiu livrar-se. Por isso que ele foi lá agradecer ao Divaldo, e para a gente saber da importância de orarmos, principalmente para pessoas que desencarnam numa situação assim não boa. Aí a oração é essencial, não só da família, mas de todos aqueles que puderem ajudar com oração. Então ele fala, embora não possua mais, como amputado sofre no membro ausente. E sofria também na alma por ter a consciência de que o que ele fez não foi um ato bom. O único motivo de sua ação foi o seu filho ou teve outra causa, né? Porque tem muitos espíritos que tentam até enganar. Tem um dos livros, eu não lembro de quem que mostra um espírito que ele cometeu suicídio, mas ele fez tudo para parecer que ele foi assassinado, para que as outras pessoas não o condenassem aqui em vida. Então, ele tentou até esconder esse fato. Mas, nesse caso desse senhor, não, ele falou, não, só o amor paternal me guiou, por isso, minha pena será abreviada. Né? Ele recuperar-se-á bem mais rápido. Por vedes o fim dos vossos sofrimentos, prevedes, assim, você acha que vai passar logo? Ele falou, não lhe conheço o fim, mas estou seguro de que esse fim existe, o que é um alívio, realmente é alívio. Porque muitas vezes o espírito no plano espiritual sofrendo, ele não tem essa consciência que aquilo lá vai passar, e isso torna o sofrimento muito mais forte. Nós vos sabemos reconhecidos por vir aqui em nosso chamado e pediremos a Deus que estenda a misericórdia sobre vós. Ele falou, sim, se vos aprouver, ou seja, lógico que toda oração vai fazer benefício
para aquele que cometeu suicídio. Então, eles perguntam para São Luís, que coordenava esse trabalho: quereis nos dar a sua apreciação sobre esse caso? Então, São Luís fala: esse espírito sofre justamente porque lhe faltou confiança em Deus. O sofrimento seria terrível e muito longo se não tivesse em seu favor um motivo louvável. Ou seja, o que está atenuando as consequências desse ato foi que o motivo dele era bom, mas ainda assim ele sofre. Aí Kardec também, nesse mesmo item, vai explicar. Em princípio, o homem não tem direito de dispor de sua vida, porque essa lhe foi dada em vista dos deveres que deve cumprir na Terra. Como tem seu livre-arbítrio, ninguém pode impedi-lo, mas sofre-lhe sempre as consequências. Então, quando o espírito comete um suicídio, a grande decepção primeira dessa pessoa é perceber que não acabou. Porque a maior parte que comete suicídio acha que com o suicídio vai acabar tudo. E quando ele chega no plano espiritual, ele vai perceber que não acabou. O que aconteceu foi que o problema se tornou muito mais grave do que era. Então, a primeira grande decepção do suicídio é essa: passando pelo lado de lá, perceber que nada acabou, que tudo continua. Uma outra coisa que afeta demais é a culpa. Por que a culpa? Porque a encarnação nos é dada para o nosso progresso, para, como Kardec colocou ali, para servirmos de instrumentos de Deus aqui na Terra, e é o maior benefício que Deus pode nos dar é da vida, para que nós possamos progredir e reparar os erros que ainda pesam em nossa consciência. Então, ao chegar lá e perceber que falhamos nisso daí, porque muitas vezes era uma prova que nós mesmos pedimos para passar, a gente tem um problema muito grande da culpa. Além dessa questão que eu já falei, desse aspecto do fluido vital, que torna mais difícil o desligamento do espírito do perispírito com o corpo material. O suicídio, Kardec continua, não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea. Está também em tudo que se faz em conhecimento de causa que deva apressar prematuramente a extinção das forças vitais. Então, Kardec está falando aí do suicídio indireto ou suicídio inconsciente. Nós, espíritas, nós temos, pelo estudo que nós temos dentro da doutrina, nós temos mais facilidade em não cair no suicídio direto. Mas, muitas vezes, a gente pode cair no suicídio inconsciente. De que forma? Não só com vícios, não só com uma vida muito desregrada, não. Por exemplo, guardando ódio no coração, não perdoando, guardando mágoa. No momento em que aquilo se torna muito forte, nosso corpo pode não aguentar. E nós perdemos a vida num infarto, nós perdemos a vida num AVC, nós perdemos a vida em qualquer coisa em que aquele sentimento tão forte nosso negativo pode gerar isso. Então, é muito importante nós tomarmos cuidado. De outra parte, nós já falamos com isso quando tratamos lá do desencarne, no livro Obreiros da Vida Eterna, onde André Luiz vai apresentar o desencarne de 5 pessoas, de uma forma muito detalhada, muito boa. Quando André Luiz estava no velório de Dimas, ele aproximou-se de um dos companheiros espirituais que ajudavam Dimas como médium. Então ele perguntou assim: você já conhece alguma pessoa que fazia o bem nessa terra e chegou
não está no plano espiritual após o desencarne de uma forma não boa. Ou seja, ela fazia o bem e ela chegou não boa e falou assim, eu já vi um caso desse. Mas como que foi? Falou, ela é uma mulher. Ela trabalhava no bem o tempo todo. Ela se esforçava, ela era muito dedicada. Aí chegou uma época, por um problema muito pequeno de desavenças com o marido, ela começou a falar assim, eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver, já fiz muito aqui, eu vou querer trabalhar agora lá no plano espiritual. Cansei de viver aqui. E foi falando, repetindo essa ladainha por causa do problema com o marido. O que aconteceu? A força daquela mente dela desequilibrada, as palavras desequilibradas, fizeram com que ela, numa gripe, pegasse icterícia e desencarnasse de duas coisas perfeitamente controláveis, curáveis. E ela chegou no plano espiritual e ele fala o seguinte, olha, nós só protegemos para que ela não tivesse sido assediada por espíritos desequilibrados. Mas nós não tivemos autorização para ajudá-la mais que isso, porque ela, bem dizer, desistiu da vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu já vi muitos confrades nossos com essa mesma frase, não, eu estou cansado dessa vida, eu já fiz muito bem aqui, não vejo a hora que Deus me leve para me trabalhar do outro lado. Não é assim. Nós temos que aproveitar cada segundo dessa vida. Cada segundo é importante. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Agora nós vamos passar por um outro caso intitulado Uma Mãe e Seu Filho. Numa cidade perto de Paris, em março de 1865, um jovem de 21 anos, sentindo-se expirar, ou seja, estava na agonia da morte, chamou sua mãe e ainda teve forças para abraçá-la. Esta disse-lhe, vertendo lágrimas abundantes, vai, meu filho, precede-me, não tardarei em seguir-te. Ao mesmo tempo, ela saiu escondendo a cabeça entre as mãos. Então, o pensamento dela já estava de tirar a própria vida. Mas ninguém percebeu isso. Tendo o doente sucumbido, foi procurada em toda a casa e encontrada enforcada no celeiro. O enterro da mãe se fez ao mesmo tempo que de seu filho. Evocação do filho, vários dias depois do fato. Então, eles evocaram primeiro o filho. Tens conhecimento da morte de vossa mãe, que se suicidou, sucumbido ao desespero que vossa perda lhe causou? Perguntaram para o filho. Ele falou assim, sim. E sem o desgosto que me causou o cumprimento de sua fatal resolução, eu seria perfeitamente feliz. Pobre e excelente mãe. Ela não pôde suportar a prova dessa separação momentânea e tomou para se reunir ao filho, que amava tanto, o caminho que deverá afastá-la, por muito tempo. Ela retardou indefinidamente sua reunião, que seria rápida, se a submissão às vontades do Senhor enchesse a sua alma, se fosse resignada diante das provas que iria sofrer, e a expiação que iria purificá-la. Ou seja, a morte do filho, nós já vimos isso no estudo do Livro dos Espíritos, na maioria das vezes é uma prova para os pais. Então, os pais, não todas as vezes, lógico, mas na maioria das vezes, o espírito vai se beneficiar de estar saindo da vida antes, para não correr riscos desnecessários, muitas vezes. E, para os pais, serve como uma prova. E no caso dela, o filho fala até uma expiação que iria purificá-la. Orai por ela, fala o filho. E, sobretudo, não a imiteis. Mães, ele passa a falar para as mães, né? Mães que me escutais, quando virdes a agonia velar os olhos extintos de vossos filhos, lembrai-vos do Cristo, que após o cume do Calvário se elevou à glória eterna.
é muito importante nessa fala dele nós lembrarmos de Maria Santíssima, né? Quem já leu o livro Boa Nova vê que Maria Santíssima, quando foi chamada por João Evangelista, que o seu filho havia sido preso, ela foi orando o tempo todo, falando, não é possível, Deus vai livrá-lo, porque ele só fez o bem, ele é puro amor. Aí eu estava ali perto, o João falou, ó, ele vai ser levado agora lá para sair aqui dos judeus, vai lá para os romanos. Ah, não, mas vai, ela pensava, ele vai ser, Deus vai mandar alguma coisa para livrá-lo. E aí, quando ela viu ele saindo da cruz, na última hora, com certeza, e aqueles que ele amou, aqueles que ele curou, cadê aqueles todos, né? Mas quando ela viu o filho já pregado na cruz, ela lembrou da mesma frase que ela falou quando o anjo Gabriel veio dizer a ela que ele seria pai do Messias. Faça-se em mim, faça-se a vontade de Deus na escrava do Senhor. Então, Maria Santíssima, um espírito muito elevado, passou por isso. A gente fala, lembre-se dela nesses momentos, porque ela pode ser a fonte de inspiração para que a gente não caia numa situação dessa. Então, eu pulei aqui. Então, evocaram a mãe. E ela chegou falando o seguinte, quero ver meu filho. Tendes o poder de me devolver? Os cruéis pegaram-me para conduzi-lo à luz e deixaram-me na noite. Eu quero, ele me pertence. Ou seja, o filho estava ali do lado dela, mas ela não conseguia ver o filho. Perdê-lo quando se realizavam as esperanças que se conceberam dele, que um futuro brilhante se abria à frente. Então, nós vimos isso quando nós tratamos de espíritos sofredores, naquele caso que o filho também morreu bem cedo, e ele veio dar uma mensagem para a mãe que ele só tinha aquele período para passar mesmo, e que o objetivo da sua morte, naquele caso, era avivar no pai e na mãe a busca da espiritualidade que ocorreu, que eles entraram para a doutrina espírita. Então, eles tinham traçado esse objetivo para acordar o pai e a mãe para a espiritualidade. Então, ela continua, Deus não é justo, não é o Deus das mães, não compreende o seu desespero e a sua dor. E quando me dou a morte para não deixar meu filho, me arrebata de novo. Meu filho, onde estás? Olha o desespero de uma mãe. Isso acontece até hoje. Eu lembro ano passado, na nossa região, aconteceu uma situação dessa. Então, nós temos que tomar muito esse cuidado. Você vê, qual o objetivo dela? Ficar perto do filho. Ela conseguiu? Não. Aí que distanciou-se por muito tempo. Então, é muito importante a gente ter e divulgar essas ideias. Aí, quem estava conversando com ela falou o seguinte, pobre mãe, nós nos compadecemos com a vossa dor, mas o suicídio é um crime aos olhos de Deus, e a privação da vida de vosso filho a consequência. Não, eu acreditava Deus melhor que os homens. Eu não cria em seu inferno, mas na reunião das almas que se amam como nos amamos, eu me enganei. Não é o Deus justo e bom, uma vez que não compreendeu a imensidade de minha dor e do meu amor. Quem devolverá meu filho? Perdi-o, pois, para sempre? Piedade, meu Deus. Aí a pessoa que estava conversando com ela falou, acalmai o vosso desespero. Pensar que se há um meio de rever o vosso filho, esse não é blasfemando contra Deus como fazeis. Ela continuou. Disseram-me que não o reveria mais. Compreendi que foi para o paraíso que o conduziram. E eu estou, pois, no inferno. O inferno das mães, ele existe. Não o vejo, senão muito. Então, como nós dissemos no início, um dos grandes problemas do suicídio é a pessoa achar que aquilo não tem remédio. E tem. É lógico que o sofrimento é grande. Por isso que a gente tem que mostrar bem essa questão do sofrimento. Mas
O arrependimento é muito importante. A oração que se faz para a pessoa é muito importante. Vosso filho, ele fala, não está perdido sem retorno. Crede-me, certamente o revereis, mas é necessário merecê-lo pela vossa submissão à vontade de Deus. Ao passo que pela vossa revolta podeis retardar esse momento indefinidamente. Escutai-me, Deus é infinitamente bom, mas é infinitamente justo. A morte do seu filho era uma prova para a sua resignação. Infelizmente, nela sucumbistes, quando viva, e sucumbis de novo após a morte pela rebeldia. Mas Deus não é inexorável, ou seja, que não volta atrás, que não dá novas chances. Acolhe sempre o arrependimento do culpado. Se aceitasses a prova da separação momentânea, ou seja, está falando para olha, a primeira coisa que você tem que fazer, se arrependa do ato. Perceba que não é Deus te punindo, é você mesmo que deu as condições dessa consequência acontecer. O arrependimento vai dar para a sua própria consciência facilidade de você se recuperar e essa distância do seu filho pode, não momentaneamente, é lógico, mas com bem menos tempo acontecer. E se esperais pacientemente que ele aprovesse retirar da terra, na vossa entrada no mundo em que estáis, imediatamente o reveris vossos filhos. Terias a alegria de vê-lo radioso após esse tempo de ausência. É importante, quando nós estamos recebendo, muitas vezes, uma pessoa cometeu suicídio numa reunião mediúnica, a gente ter muita compaixão, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um pouquinho como ele está fazendo. Mostrar para o espírito que aquele ato não foi bom, porque senão ele fica revoltado. Então é importante a gente mostrar e, ao mesmo tempo, mostrar que tudo com Deus tem jeito. Não creiais que ele esteja perdido nas profundezas do espaço. Está mais perto de vós do que não o credes. Mas um véu impenetrável oculta a vossa visão. Ele vos vê e vos ama sempre, e geme da triste posição onde vos mergulhou a vossa falta de confiança em Deus. Ele deseja muito momento afortunado de vos mostrar. Só depende de vós apressar ou redartar esse momento. Orai a Deus e dizei comigo. Então, ele começou a orar para que ela também orasse. A gente faz muito isso em reunião mediúnica, né? Quando o espírito está numa situação muito difícil, nós vamos orar juntos, você mentalmente vai repetindo a oração, porque ele vai introjetar a oração. Então ele começou. Meu Deus, perdoai-me por haver duvidado de vossa justiça e de vossa bondade. Se me punistes, reconheço que mereci. Dignai-vos aceitar o meu arrependimento e a minha submissão à vossa santa vontade. Como ela orou, acabou a oração, ela falou, que clarão de esperança vim te fazer luzir em minha alma. Olha, gente, que bênção. Um espírito totalmente desesperado, totalmente revoltado. No momento de uma oração, ele já viu aquele alívio. Ela viu o filho, não. Mas só de ter o alívio, de ter esperança que um dia ela vai rever o filho, já dá uma outra perspectiva para a vida dela. Foi um relâmpago na noite que me cerca. Obrigado. Eu vou orar a Deus. Então, olha o grande trabalho que se pode fazer junto a um espírito que chegou no mundo espiritual via suicídio. Terceiro caso que nós vamos ver hoje é duplo suicídio por amor e dever. Então, esses três casos que nós vamos colocar, vocês percebam que não é um caso assim que a pessoa teve um problema financeiro muito grande, teve um problema de traição, teve um problema, foi pego fazendo uma coisa muito errada. Não, são situações que a pessoa achava que estava fazendo correto. Achava que aquele ato dela não percebeu
o quanto era ruim aquele ato. E esse caso que nós vamos ver é muito parecido. Então, baseou-se no relato de um jornal de 13 de junho de 1862. Então, eu coloquei o resumo aí do jornal, falava o seguinte: uma moça de bom aspecto e de caráter era procurada para casamento. Era muito cortejada por muitas pessoas. Entre os aspirantes, ela distinguira o senhor B, que sentira por ela uma viva paixão. Embora ela mesma o amasse muito, acreditou por dever, por respeito filial, render-se aos desejos de seus pais, esposando o senhor D. Ou seja, tinha uma pessoa que ele pôs a inicial do senhor B, gostava muito dela, ela gostava da pessoa, mas os pais queriam que ela casasse com outro, cuja posição social era mais vantajosa, e ela obedeceu aos pais. Só que os senhores B, que ela gostava, e o D, que ela casou, eram amigos íntimos, e não cessavam de se ver, sempre o marido convidava o senhor B para a sua casa. Então, isso daí só aumentou o problema. Então, o amor mútuo de B com a senhora D não se enfraquecera. E como tentavam comprimi-lo, só aumentava. Ou seja, como eles estavam se vendo direto e tentavam não pensar, isso fazia com que, ao invés de esquecer, aumentasse mais ainda. Para tentar extinguir essa paixão, no caso do B, o senhor B decidiu se casar. Esposou uma jovem com muitas qualidades, mas não tardou a perceber que não adiantou. Não adiantou. Por quê? Porque ele continuava gostando dessa moça. Então, não obstante, durante 4 anos, depois que a moça casou, nem o B, nem a senhora D faltaram com seus deveres. Quer dizer, eles nunca tiveram nada entre eles. É aquele amor platônico de um gostar do outro, mas nunca tiveram nada, nunca efetivamente traíram os companheiros dele. Um dia, o marido dela viajou. Então, eles se aproximaram fortuitamente. Não foi uma coisa que eles planejaram. Então, aproximaram um dia por uma circunstância fortuita, sem informar do estado de sua alma. Quer dizer, um falou para o outro que gostava do outro. E concordaram em pensar que a morte era o único remédio para os males que sofriam. Então, eles não queriam a traição. Então, falaram: nós se amamos demais, não conseguimos viver assim. Então, pensaram na morte. Resolveram morrer juntos. E executaram o seu projeto no dia seguinte. Escreveram uma longa carta explicando a causa da morte e se deram para não faltar aos seus deveres. Quer dizer, por isso que chama duplo suicídio por amor e dever. Terminaram pedindo perdão e pedindo para serem reunidos no mesmo túmulo. Olha como que é a situação. O Senhor Deus encontrou asfixiados. Eles tiraram a vida por enforcamento. E respeitou seu último desejo de serem enterrados juntos. Olha a tragédia. Tendo sido proposto na Sociedade de Paris, um espírito respondeu. Então, eles perguntaram para o espírito se eles podiam evocar aquelas pessoas que tinham morrido nas condições relatadas. Eles falaram assim: eles não podem responder-nos. Eu os vejo, estão mergulhados na perturbação e amedrontados pelo sopro da eternidade. O que é o sopro da eternidade? Essa questão de saber que aquela situação de sofrimento nunca vai passar. As consequências morais de sua falta trará sofrimentos durante muitas migrações sucessivas, onde suas almas separadas procurar-se-ão sem cessar. Pelo que está acontecendo, a gente percebe que era uma prova para eles, de se amarem, mas não ficarem juntos nessa vida. E tudo concorreu para isso, mas eles não passaram pela prova. Em 8 dias podereis evocá-los. Eles virão, mas não se verão.
Então, eles evocam a mulher. Vedes o senhor B com o qual vos suicidastes? Ela respondeu, eu não vejo nada. Não vejo mesmo os espíritos que vagueiam comigo na morada onde estou. Que sensação experimentaste quando despertaste depois de sua morte? Estranha. Ela falou, eu tinha frio e queimava. Pensei que ia sucumbir por uma segunda vez. Sentiste uma dor física? Todo o meu sofrimento está no meu cérebro e no meu coração, de pensar e de sentir o ato que ela fez. Credes que estarei sempre nessa situação? Ela falou, sempre. Ouço vozes apavorantes que me uivam essas palavras. Sempre assim. Então, um dos grandes problemas do suicídio é muitas vezes ser assediado por espíritos desequilibrados, sádicos muitas vezes, que querem provocar mais sofrimento além do que o espírito já está sentindo. Então, falando para ela, vai ser sempre assim. Pois bem, ele falou para ela, podemos vos dizer com toda segurança que não será sempre assim. Em vos arrependendo, obtereis o vosso perdão. Mas ela não conseguia captar, falou, que disseste, não ouço. Torna a falar. Eu vos repito que vossos sofrimentos terão um fim que podereis apressar com vosso arrependimento. E nisto vos ajudaremos pela prece. Aí ela falou assim, não ouvi senão uma palavra. A palavra é graça. Então ela ouviu sobre a graça de Deus. Depois da reunião, uma senhora da Sociedade Espírita de Paris, que estava nessa reunião, disse que acaba de dirigir uma prece a Deus, parece infortunada, que acabava, né? E que, sem dúvida, foi isso que a marcou, que, com efeito, mensalmente implorava para ela a graça de Deus. Olha a importância, numa reunião mediúnica, aquelas pessoas chamadas médios de sustentação, não é? Porque não é fácil ser médio de sustentação. Você ficar 1 hora ali orando para aquele espírito. E olha como essa oração faz bem. Ela não conseguiu ouvir o que o orientador falava para ela, mas ela sentiu a prece feita mentalmente pelaquela mulher, falando, pedindo a graça de Deus para ela. Olha que coisa importante. Aí o orientador continua perguntando. Disseste que estás nas trevas, é porque não vedes? Aí ela responde, permite-me ouvir algumas palavras que pronunciais, mas não vejo senão um crepe negro sobre o qual se desenha em certas horas uma cabeça que chora. Ou seja, ela não via, a imagem daquela pessoa que ela amava, que amava ela também, o senhor B, ficava como obstruída para a visão dela. Se não vedes o senhor B, não sentis a sua presença junto a vós? Olha como o espírito já está consciente do problema. Ela falou assim, não me falei dele. Devo esquecê-lo num instante, se quero que o crepe se apague a imagem que lhe está sendo traçada. Então, ela percebeu que era importante para ela esquecer aquele fato. Se não fosse aquele fato que eles não conseguiram trabalhar, ela podia ainda ser muito feliz como encarnado. Qual é a sua imagem? De um homem que sofre e cuja existência moral sobre a Terra por longo tempo matei. Então, você veja, são fatos que podem acontecer com qualquer pessoa. Por isso que a gente tem que sempre estar atento, porque muitas vezes você acha que está fazendo a coisa certa e não está. E por último, nós vamos falar de um suicida chamado Suicida da Samaritana. Em 7 de abril de 1858, um homem de 50 anos, convenientemente vestido, apresentou-se no estabelecimento da Samaritana em Paris. Essa Samaritana devia ser um pouso, tipo de um hotel, um lugar que alugava só para a pessoa tomar um banho. E mandou preparar-lhe um banho.
após o que suicidou-se na banheira. Quando a pessoa viu que ele demorava, abriu, ele estava lá com aquele sangue tudo na banheira de água. Evocado 6 dias depois de sua morte, deu as respostas seguintes: onde estáis agora? Ele falou: dizei-me onde estou. Ele não sabia nem onde ele estava. Estais numa assembleia de pessoas que se ocupam de estudos espíritas e que são benevolentes convosco. Dizei-me se vivo eu sufoco no caixão, ou seja, até aquele momento ele estava ligado, o seu perispírito estava ligado no corpo ainda. Que motivo vos levou a suicidar-se? Aí ele falou assim: eu estou morto? Não, eu habito o meu corpo. Não sabeis o quanto sofro, eu me sufoco. Que mão complacente procure me matar. Ou seja, falou assim, ó, eu queria que alguém me tirasse a vida, porque eu estou lá sofrendo e uma situação e vivo ainda. Porque não deixasse nenhum traço que pudesse vos reconhecer, porque ele não tinha nenhum documento, ninguém ficou sabendo quem era ele. E eu estou abandonado. Fugi do sofrimento para encontrar a tortura. Tendes agora o mesmo motivo para permanecer desconhecido? Ele falou, sim. Não coloqueis ferro em brasa na ferida que sangra. Ou seja, estava fugindo de alguma coisa que aconteceu no lado sentimental, no lado material. Quer vos dizer o vosso nome, idade, profissão, domicílio? Ele falou, não. A tudo não. Nós devemos sempre respeitar isso do espírito. Nós já falamos isso aqui. Antigamente, se falava muito para o espírito, sabe que dia é hoje? Ele falava assim, hoje é 1960. Não, nós estamos em 2021. Ele levava um maior choque. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, ter caridade, até no perguntar, para não levar sofrimento desnecessário ao espírito, muitas vezes por pura curiosidade. Tinhas uma família, mulher e filhos? Estava abandonado, nem um ser me amava. Que fizeste para não ser amado por ninguém? Ele falou, quantos são como eu? Um homem pode estar abandonado no meio de uma família quando nenhum coração o ama. No momento de concretizar o seu suicídio, não sentisse nenhuma hesitação, ele falou, eu tinha sede da morte, esperava o repouso. Que reflexões tiveste no momento em que sentisse a vida extinguir em vós? Eu não refleti, eu senti. Mas a minha vida não está extinta. Minha alma está ligada ao meu corpo. Sinto os vermes que me roem. Então, no Livro dos Espíritos, Kardec até trata disso. Por exemplo, o perispírito não tem sensações. Então, ele não sente frio, não sente calor, não podia sentir os vermes roendo, foi a expressão que ele usou. Mas, só de perceber os vermes ali, é como ele sabe que eles estão ali, ele sentia a dor. Então, a dor é mental, mas é como se ele estivesse realmente sentindo a dor no corpo espiritual. O momento em que a vida se extinguia em vós foi doloroso? Ele falou, menos doloroso que depois. Só o corpo sofreu. Nós já vimos aqui diversas vezes. Joana de Anjos fala bem isso também, que o corpo, no momento da morte, ele solta endorfinas para que a gente não tenha dor. Então, morrer não dói. Agora, o que ele estava tendo são dores aparentemente físicas, mas eram mentais, mas para ele tinha a mesma conotação da dor física de ver o corpo ali sendo deteriorando, né? Junto e ele ligado a ele. Então, eu terminei. Nós temos 12 minutos ainda. Quem tiver alguma pergunta, quem tiver alguma colocação, alguma coisa que possa ajudar, fique à vontade. Pode. Pois não, né? O Edson, eu fiquei tão triste. Aquela senhora que faleceu mês passado aqui em Marília, que se suicidou, que tinha 80 e poucos anos. Eu fiquei pensando, faltava tão pouco tempo para ela partir,
não conseguiu esperar. Também eu não sei da história da vida dela, nada, só ouvi a notícia. Falei, o que será que se passou com aquela criatura para fazer esse ato de desespero no final da existência? Então, né? Tem uma palestra daquele Jacó de Mello, que escreveu aquele livro O Passe, chamada O Suicida Pede Ajuda. Então, nós temos que tomar, por isso que se divulga muito nos cursos, né? Tem gente que fala assim, ó, quem fala de suicídio não comete suicídio, não comete, sim. Então, a gente tem que estar sempre atento, porque muitas vezes nós podemos ser instrumentos na mão de Deus. Vou contar uma historinha bem rápida. Um dia, saindo da reunião de gestante da comunidade Eurício Barçanufo, fechamos lá, até hoje é meio escuro na frente, aquele tempo era mais. Estava conversando 5, 6 pessoas, Lídia, Luci, eu, Lavac, mais umas 2, 3 pessoas. Passou uma moça assim, descendo, passando em frente da comunidade, descendo a Via Expressa. Eu nem vi essa moça. Quem estava ali, se viu, não falou nada. De repente, a Lídia saiu correndo. E segurou a moça a uns 60 metros lá para baixo. Aí sentaram no murinho e ficaram uma meia hora lá conversando. E nós lá em cima, esperando, sem saber o que estava acontecendo. De repente, sobe a Lídia com a moça voltou lá de onde veio. Lídia, o que aconteceu? O que aconteceu? A moça estava passando e eu falei, nossa, essa moça já foi nossa gestante carente aqui. E veio na minha mente, o que ela está fazendo essa hora ainda lá para baixo? A moça ia cometer suicídio, lá está um pé. E ela saiu correndo e segurou a moça e tirou conseguiu convencê-la a não fazê-lo. Então, nesses momentos, nós temos um livre-arbítrio. Então, se nós insistirmos, a gente acaba conseguindo, porque Deus respeita muito o nosso livre-arbítrio. Mas Ele sempre manda ajuda. E muitas vezes, nós podemos ser instrumento dessa ajuda. No livro do Sexo e Destino de André Luiz, tinha uma moça querendo suicidar-se, e os espíritos ficavam muito agoniados, porque eles tentavam diversos encarnados para ajudar, mas todo mundo só estava com pensamento em coisas materiais e sexo. Nenhum conseguia se ligar a Deus. Qualquer ligaçãozinha a Deus, eles iam conseguir penetrar na mente do encarnado e intuí-lo a socorrer aquela pessoa. Então, muitas vezes, nós podemos ser instrumentos de Deus. Já pensou que bênção um dia que a gente consiga fazer isso, ser instrumento de Deus para que outra pessoa não cometa suicídio? Então, esse caso, Nete, ore muito por ela. Talvez no momento de desespero, né, que ela possa ser socorrida nesse... É uma coisa da gente ficar muito triste mesmo, porque há quase de 1 ano, 2 anos, ela chegar tão bem no plano espiritual, né, Nete? Você tem razão. Obrigado, viu, Nete? Sérgio levantou a mão, pode falar. Sérgio. Pois não, Sérgio. Há 2 dias atrás, mais um suicídio em Marília. Uma professora suicidou-se na casa dela, se enforcou. Eu tenho sempre essa curiosidade, nunca te perguntei. Você tem uma ideia por que Marília tem tanto suicídio? Se não me engano, é a capital do interior de suicídio. Não, eu não sei, não, Sérgio. Eu sei que no próprio movimento espírita, o ano passado, retrasado, o Sérgio, o Alexandre e a Marília fizeram diversas palestras. Nós temos duas psicólogas aqui em Marília, espíritas, que atendem 2 dias por semana à tarde, de graça, virtualmente, todas as pessoas que estão passando assim, por momentos difíceis, porque esta pandemia aguça, né, o desespero. Então, eu já mandei diversas pessoas que procuram ajuda via Amor Exigente, via Centro, eu já mando o Facebook dessas 2 pessoas que me foge o nome agora, que tem são instrumentos de Deus no levar ao alívio. Então, a gente tem que sempre pedir para Deus, se a gente tiver condição de ajudar, que nós possamos estar ligados a Deus para isso.
Mas é esse momento de desespero, de angústia, que leva muitas vezes a aumentar esse número de suicídios. Tem um lado ainda que é complicado, que é o seguinte: esses espíritos muitas vezes não ficam ali nas casas, mas mentalmente eles acabam influenciando. Então, um lugar que tem muito... A gente vê muitas vezes acontecer o seguinte: numa mesma família, uma pessoa comete suicídio e outra pessoa comete. Então, tem que ser feito um trabalho muito forte, né? Tanto psicológico e espiritual, religioso também junto a essa família, para estancar esse problema, né? Para que não ocorra mais vezes. Mas Marília não tem alguma situação, acho que especial, não. Ou é uma situação, como eu falei, de que vai ter mentalmente essa condição, ou talvez, eu não sei, outra razão que poderia ser, não. Eu não respondi, Sérgio, mas eu não sei se o Donizete Não, tem alguma... Se o não sei. Donizete podia ajudar nisso, eu realmente não... Mas seria importante a gente começar a pensar o porquê. Uma das coisas importantes é combater o materialismo, né? E mostrar que Deus é infinitamente bom, que Deus só nos manda coisas boas. Então, as coisas não boas que acontecem em nossa vida, ou nós mesmos pedimos para passar, ou nós demos consequência. Então, quanto mais a gente vai divulgando um infinito da justiça, mas infinito amor de Deus, eu acho que menos pessoas vão procurar o suicídio. Pois não, Donizete? O Sérgio já havia me feito essa pergunta, eu também não sei responder. Mas eu gostaria, nós já estamos quase chegando ao final, eu gostaria de ponderar o seguinte: que o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, não só o que o Edson nos apresentou hoje, mas toda a literatura espírita, é muito bom, nos traz a consciência, mas não é sempre suficiente. Porque nós conhecemos, e eu acho que várias pessoas aqui conhecem, espíritas que se suicidaram. Espíritas jovens, espíritas maduros, espíritas idosos, médios, inclusive, né? Trabalhadores do movimento espírita que se mataram. Por quê? Porque nós somos espíritas, mas carregamos as nossas dificuldades emocionais, as nossas fraquezas. Então, qual é o alerta principal aí? É que nós trabalhemos as nossas dificuldades internas. Como o Edson falou, ele percebe alguém com problema, ele já encaminha para um atendimento. E isso serve para nós espíritas também, porque nós não sabemos os limites das nossas forças. Porque pode estar tudo bem hoje, mas eu não sei o que vai me acontecer amanhã. A perda de um filho, a dificuldade financeira, uma doença grave, né? Então, os pensamentos suicidas podem vir se nós não tivermos trabalhado os nossos conteúdos internos. Então, quando nós percebemos as nossas dificuldades, os nossos problemas, nossos traumas, nossos medos, não vamos esperar o tempo correr, quem sabe resolve. Não, vamos procurar o psicólogo, o psiquiatra, para a gente trabalhar esses conteúdos, porque pode acontecer a qualquer momento. Todos nós estamos sujeitos a isso. E até essa semana eu estava vendo uma palestra do Divaldo Pereira Franco sobre mediunidade e depressão, uma conferência espírita do Paraná, pode encontrar no YouTube. E ele disse o seguinte, que em 1789, com a Revolução Francesa, ele se matou. Né? Coisa recente ainda. Houve perseguição, a família dele foi presa, teve mortes, ele perdeu um filho, e por causa do filho ele se matou.
né? Então, é coisa recente na nossa estrutura evolutiva, espiritual. E nós estamos aí, vamos dizer assim, do meu ponto de vista, bem distante do Divaldo. Então, a gente não sabe o que está por trás dos nossos emocionais. Então, trabalhemos o nosso conteúdo interno para a gente ganhar fortaleza, ganhar fé e ganhar coragem diante dos problemas.